como eu gostaria de repassar esse texto como recebido de Deus. Mas as nossas meditações são tantas. Mas se o Espírito de Jesus Cristo ministrar a você, como tem ministrado a nós, nós seremos diferentes. Salmo de número 133, eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o segundo, e todos nós vamos ler o 3. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Toda a igreja, 2. Todos, como o orvalho do Hermon, desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O tema dessa mensagem é Pentecostes até o arrebatamento. Pentecostes até o arrebatamento. Quando eu olho para esse texto sagrado e quando eu falo de Pentecostes, todas as vezes que eu falar isso, eu estou falando de missões, eu estou falando de obra missionária. Eu não consigo separar Pentecostes de missões. Há muitas pessoas batizadas no Espírito Santo que falam em línguas. E quando nós as convidamos para o evangelismo, para pregar, para fazer uma visita, elas dizem não ter habilidade para isso. E eu tenho dificuldade de compreender. Porque o motivo do batismo no Espírito Santo é para que façamos a obra do Senhor com graça, com autoridade, com poder de Deus. De tal forma que Atos dos Apóstolos 1 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seríeis testemunhas. Então, todas as vezes que eu falar em Pentecostes, eu estarei falando também de obra missionária, por não conseguir separar um do outro. E o que tem a ver esse texto com Pentecostes? Imagino que tudo. O texto começa com uma exclamação dizendo: ó, falando de algo admirável, de algo bonito de se contemplar, de se ver. É como que o Senhor esteja chamando a nossa atenção para olharmos e virmos alguma coisa de tão importante que Ele quer nos mostrar. Evangelho não são apenas palavras, não são apenas pregações, não são apenas discursos. Porque se assim fosse, seria a mesma coisa dos demais segmentos. Evangelho também é experiência, é vida com Deus, é comunhão com Deus, mas também é comunhão com os irmãos. É impossível nós separarmos o poder de Deus de comunhão com os irmãos. Os irmãos lembram que a cruz, a maior peça de madeira, estava na vertical e a menor estava na horizontal. Quanto maior for o nosso contato com Deus, mais Ele haverá de estender-se também para com os nossos irmãos. Eu não consigo compreender como alguém consegue dizer ter paz com Deus uma vez que não tem paz com os irmãos. Eu falo de cortar totalmente relações.
Alguém disse que há pessoas que só é possível conviver com elas de longe, e dando o exemplo de Abraão e Ló, que embora sendo parentes, mas os trabalhadores deles discutiam uns com os outros. E por causa da crença que havia neles, eles disseram: um para a direita, outro para a esquerda, e assim vamos manter a paz, ainda que distante. Diferentemente de José e seus irmãos, que embora estivessem juntos, mas os irmãos de José tinham inveja, ciúmes, e até perseguiram e tentaram até matar José, por causa dos seus sonhos e projetos que Deus tinha na sua vida. Nos dias em que nós vivemos não é diferente. Isso é possível que aconteça ainda. Quando nós olhamos para estes salmos, nós nos lembramos de um dos salmos, dos degraus, que é chamado das romarias também, das procissões, que eles cantavam quando estavam indo à casa do Senhor. De tal forma é que o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há coisas que são boas, mas que não são suaves. A expressão para bom e suave aqui está falando de algo não somente prazeroso, mas também agradável. Porque há prazeres no mundo que só distanciam de Deus, separam de Deus, fazem barreiras entre Deus e nós. Mas o salmista está falando de algo tão sublime. Ele está falando de amor fraterno, de amor fraternal. E a maior expressão de amor que nós temos é Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. João 3,16 diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para isso, o salmista está dizendo que é bom. E se a gente fosse analisar aqui, bastava dizer: ó, quão bom e suave é. Mas ele diz que é quão bom e quão suave. Ele dá a mesma ênfase tanto à bondade quanto à suavidade dessa comunhão com os irmãos que vivem em união. Você sabia que sem união é impossível nós vivermos, principalmente quando nós temos uma consciência cristã? Há pessoas com dificuldades, porque às vezes não conseguem perdoar, conduzem mágoa, remorsos, dores, falta de perdão. Mas todas essas são coisas que nós precisamos passar por cima de nós mesmos. E eu só estou pregando isso aqui porque eu olho para a igreja, procuro na minha mente, não consigo lembrar de uma só pessoa que nós não consigamos conviver. E eu também faço até um apelo: se você está aqui, me ouve, e é uma pessoa que não consegue conviver conosco, nós precisamos conversar. Eu preciso lhe pedir perdão. Mas quanto a mim, eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhuma pessoa. Eu posso ir na casa de qualquer irmão, dar a paz do Senhor a todos os irmãos, e eu sou feliz por isso. Já disse aos irmãos que um certo obreiro jubilava aos 50 anos de ministério, e alguém lhe perguntou como fazer para desenvolver uma vida ministerial e ainda terminar bem, saudável, sóbrio. A resposta dele foi muito simples: por mais que o ministério pastoral produza espinhos, dificuldades e problemas, não guarde ódio nem mágoa, perdoe a todas as pessoas,
viva em paz com Deus e viva em paz com todas as pessoas em sua volta. Eu creio que isso não vale apenas para o ministério pastoral, mas para a vida cristã como um todo. A melhor coisa do mundo é nós termos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo e com os nossos irmãos. Todos sabem que a carta que Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma, eles estavam debaixo de uma perseguição terrível. O imperador havia ateado fogo na cidade e ele estava querendo prejudicar os cristãos e disse que quem havia ateado fogo na cidade, que teve uma proporção bem maior do que ele imaginava que teria, haviam sido os crentes. É desencadeada uma perseguição terrível aos crentes naqueles dias. E Paulo, escrevendo no capítulo 5, ele diz que o que precisa é nós termos paz com Deus. Porque se naqueles dias a igreja não estava conseguindo ter paz com as demais pessoas por causa da perseguição religiosa, por causa da perseguição ao Evangelho, mas Paulo diz, vamos ter paz pelo menos com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que por mais que tivesse dificuldade, no versículo 5 ele diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículos antes ele diz que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então tribulação não vem para outro objetivo senão para gerar em nós coisas boas da parte de Deus. E o texto sagrado diz que somente podem viver assim quem vive em união com os irmãos. Na realidade, quem não consegue perdoar, quem vive uma vida cheia de mágoas, cheia de dificuldades, ele não consegue viver natural e normalmente, principalmente quando nós temos uma consciência cristã. Eu fico olhando porque Paulo diz em Filipenses 4:7 que a paz é de Deus. Mas em 1 Tessalonicenses 5:23 ele diz que o Deus é de paz. O profeta Isaías diz em Isaías 9:6, dizendo que Jesus é o príncipe da paz. A ave que simboliza a pessoa bendita do Espírito Santo é exatamente a pomba, símbolo também de paz. Logo, quando nós olhamos para tudo isso na vida cristã, nós precisamos, devemos e temos que viver essa paz. Então, quando aparece esse é uma questão de admiração. Quando aparece o bom e o suave aqui, está falando que tanto um como o outro são necessários e imprescindíveis na vida do crente. Que vivam em união, aqui está mostrando a vontade de Deus para a vida de cada crente, para a vida de cada um de nós. É o que Deus quer para as nossas vidas. A comparação que o salmista traz que é semelhante, é como o óleo, mas não é qualquer óleo, é o óleo precioso. Que coisa maravilhosa! Não qualquer óleo, mas um óleo precioso. Que coisa bonita! Todos nós sabemos que uma das simbologias da presença do Espírito de Deus na Bíblia Sagrada é exatamente do azeite, do óleo. Ele traz essa simbologia, a Bíblia Sagrada, como também a água, o fogo, como a própria pomba que acabamos de falar aqui. Enfim, algumas simbologias da pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui especificamente aparece um óleo, mas diz que o óleo é precioso. Eu quero fazer esta comparação com o Espírito Santo de Deus. Agora observe por que eu ligo esse texto ao Pentecostes. Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Quando o Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém, um dos significados que primeiro aparece para Jerusalém é habitação de paz. Logo eu passo a compreender pela Bíblia que é impossível o Espírito de Deus descer no local onde não há paz. É impossível o Espírito de Deus trabalhar no lugar onde não existe paz. E ainda que o Espírito venha, porque ele não habita em locais sujos, mas ele é o maior limpador de templos que eu conheço. Sendo eu e você o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, eu creio plenamente que ele vem, limpa esta casa, porque a Bíblia fala acerca disto: adorna esta casa e passa a morar dentro dela. Eu creio que é este Espírito quem trabalha em nós, limpando-nos e levando-nos até onde Ele quer que nós estejamos. Mas observe, o versículo 2 vem depois do primeiro. Primeiro é necessário nós vivermos de formas admiráveis. Oh, quão bom e quão suave é como o Senhor quer que nós vivamos uns com os outros e os irmãos vivam em união. O propósito de Deus para a nossa vida. Somente depois disso é que aparece a semelhança de um precioso óleo. Quando eu olho para a preciosidade do óleo, e eu fico vendo na Bíblia Sagrada em alguns textos, eu vejo que o óleo tinha uma necessidade para aqueles dias com algo de cosmético. A Bíblia diz no Salmo 104, versículo de número 15, que o óleo dava brilho ao rosto, fazia resplandecer o rosto. Às vezes eu fico olhando quanto as pessoas acham que podem se tornar mais bela por um enchimento aqui ou ali. Às vezes eu fico pensando como as pessoas acham que podem ficar mais bela com uma maquiagem aqui ou ali. Às vezes pessoas que gastam dinheiro e fazem dietas horríveis para parecer a imagem, quer seja do rosto ou do corpo, melhor, e às vezes não conseguem. Eu fico impressionado porque há pessoas que quando ontem elas estavam no mundo, elas estavam moribundas, estavam entristecidas, como quem não tem esperança. Mas Provérbios 15:3 diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Estas pessoas se convertem a Cristo e dentro de poucos dias a gente olha, o rosto está diferente, há um sorriso nos lábios, e alguém já pergunta: por que fulano mudou? Não era assim antes e agora é. Às vezes as pessoas olham e dizem: olha, um bicho desse, uma bicha dessa, não faz nada para viver com esse rosto dela, eu gasto tanto e não consigo tal proeza. Mas a presença do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento já servia como cosmético, trazendo beleza ao rosto. Há um tempo também que nós vemos algumas pessoas na igreja que nós pensamos que elas são belas, mas quando elas saem da igreja, quando elas perdem o brilho do Espírito, a gente olha e procura aquela beleza que antes nós vimos e já não encontramos mais. Não é que aquelas pessoas eram belas, mas é que a beleza que nelas havia era a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Observe que é comum nós admirarmos pessoas e gostarmos de pessoas que às vezes até a gente fica dizendo: eu nem sei por que gosto de fulano, ele não é nem belo, nem é bela, mas a gente olha e vê uma coisa assim que eu não sei como, é a presença do Espírito Santo de Deus. Se perder a presença do Espírito, perde tudo, mas quem tem a presença do Espírito Santo tem beleza no rosto. E há poucos dias os irmãos ouviram aqui uma mensagem que o rosto se comunica, o rosto fala, tem uma linguagem do rosto, e a linguagem do rosto que tem o Espírito de Deus é exatamente isso: é alegria, é felicidade, é esperança, é certeza de que por mais difícil que sejam os momentos aqui, tem um céu que está nos aguardando e é para lá
Sagrada tinha a lembrança de remédio também. A Bíblia diz em Lucas 10:32 que o bom samaritano, quando ele vinha de viagem, ele encontrou um homem apanhado, quase morto. Imagino eu que ele só ficou quase morto porque os homens pensavam que ele estava morto. Senão, talvez tivessem voltado para terminar o serviço, mas ele ficou quase morto. O bom samaritano vem passando, mas ele não vem passando por um acaso. Na sua bagagem ele trazia vinho, lembrança de alegria, mas trazia óleo, lembrando de remédio. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que nós, embora falando a palavra de Deus como falamos calmamente, mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor, enquanto falamos, Ele ministra aos corações. E eu lhes falo nesta noite de um remédio não apenas para o corpo físico, eu lhe falo de um remédio para o corpo espiritual, eu lhe falo de um remédio para o corpo emocional, eu te falo de um remédio para o corpo psicológico. Eu estou lhe dizendo de que a ministração da palavra do Senhor para nós nesta noite é para dar brilho ao nosso rosto e para trazer remédio para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo, porque eu não estou falando de um óleo qualquer, eu estou falando da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada mostra que o óleo tinha um símbolo também religioso. No Antigo Testamento, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 30 e o versículo de número 25, que o óleo deveria ser sagrado, deveria ser separado, deveria ser trabalhado, deveria assim estar, para que as pessoas fossem beneficiadas. Tem alguém procurando o texto? Vamos ler o texto na íntegra. Êxodo capítulo de número 30 e o versículo de número 25. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do óleo como símbolo religioso. Capítulo de número 30 e o versículo 25 diz: e disto farás o azeite da santa unção. Não era apenas uma unção qualquer, mas uma santa unção. E o perfume composto segundo a obra do perfumista. Lembremos-nos de que o apóstolo Paulo disse que nós que somos a igreja, nós temos o bom cheiro de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o escritor de Eclesiastes diz que uma mosca qualquer pode estragar qualquer perfume. Nós clamamos a Deus para que o bom cheiro de Cristo esteja em nós. E como Deus das moscas é Baal, Zebub, que todo espírito maligno que venha no propósito de destruir o bom perfume de Cristo que há na nossa vida, seja expelido na autoridade do precioso nome de Cristo, e que a santa unção permaneça sobre as nossas vidas, e que o perfume do perfumista, o Espírito Santo de Deus, desça sobre nós, e que esta santa unção faça parte da nossa vida. O óleo da unção também, em outro momento, o óleo na Bíblia Sagrada era utilizado também na culinária. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, mostra que o óleo era utilizado na culinária. Às vezes nós ficamos a nos perguntar, porque algumas pessoas dizem palavras tão simples e mexem com a gente. Outros têm discursos tão cheios de retóricas e a gente não sente absolutamente nada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 12, diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus. Porém ela, a viúva, disse:
vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem um bolo, eu só tenho um punhado de farinha numa panela, e eu tenho um pouco de azeite na botija, e vejo aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela estava falando com o profeta, mas o profeta diz: junta essa farinha com óleo e traz um bolo, mas traz primeiro para mim. Você sabe por que muitas pessoas falam e parece não ter efeito que elas dizem? É porque é só farinha. Farinha é palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, decora a Bíblia, mas não mistura a Bíblia com azeite. O profeta disse: mulher, só farinha e azeite separado não dá certo, mas se misturar vai dar certo. Mas não come logo não, tu traz primeiro para mim, que o negócio vai dar certo. Quando a gente mistura azeite com farinha, e antes de nós nos alimentarmos, nós levamos a quem necessita mais do que nós, a quem precisa mais do que nós, a quem tem necessidade mais do que nós. Deus nos dá abundantemente, e a obra dele é realizada na nossa vida e na vida dos demais. Escute uma coisa: põe azeite no sermão, põe azeite na mensagem. A culinária de Deus é assim: só dá certo farinha e azeite, azeite e farinha. No caso contrário, é só discurso seco, não é levado a lugar algum. A Bíblia Sagrada mostra que azeite era tido também como combustível. Êxodo capítulo de número 27 e o versículo de número 20: azeite como combustível, é o que a Bíblia Sagrada diz. Capítulo 27, versículo 20 de Êxodo, está aí bem claro a palavra do Senhor nosso Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro, não pode ter mistura. O problema é que as pessoas às vezes querem azeite de Deus, mas querem misturado com carnalidade, com coisa humana, com as coisas que nós achamos que podemos inventar, ajeitar. Deus não precisa de nenhum jeito humano para fazer o que Ele tem que fazer. Ele só precisa de azeite puro, de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Quando tem azeite puro de oliveira na nossa vida, pode bater o quanto quiserem bater, mas o candeeiro vai ficar aceso. Mais do que isso, ele vai ficar ardendo, e as lâmpadas vão permanecer acesas, porque azeite puro é símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus servia para dar brilho ao rosto, servia como remédio, servia como símbolo religioso, servia também como algo para a culinária e ainda como combustível. Como não ligar essas expressões ao Pentecostes? Quando nós continuamos o texto sagrado de Salmos de número 133, aí nós vamos para o versículo de número 3 e diz: é como o orvalho do Hermon. Quando nós olhamos para isto, eu fico impressionado como tem coisa tão importante na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o orvalho do Hermon, nós estamos lembrando de um monte muito alto, em destaque em Israel. E ao olhar para isso, nós lembramos que o orvalho cai por pelo menos toda a noite. Olhando para isso, eu estou vendo uma obra de Deus que não para de ser efetuada. A obra de Deus, ela é contínua. A obra de Deus, ela é permanente. A obra de Deus, ela é duradoura. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a igreja é assim. Um culto, ele é bem assistido, o outro já é
assistido, aí o outro é bem assistido. Parece que o povo não entende que quando nós vivemos uma vida de comunhão, quando o óleo precioso está sobre a nossa vida, nós vivemos como o orvalho do Hermon. Toda noite tem, e toda noite é melhor do que a outra, porque Deus manda no céu, na terra, em todos os lugares. Deuteronômio 32:2 diz a Bíblia Sagrada que o Senhor derramaria chuva, derramaria o orvalho, derramaria gotejando sobre nós a sua boa doutrina. Nós continuamos crendo nisto, se todo crente assim acreditar, e todas as vezes nós nos reunirmos com propósitos maiores, com alvos mais altos, com sede maior de Deus, Deus terá algo contínuo para a nossa vida. Quando nós estamos falando de noite, nós estamos lembrando de dias escuros, de dias de dificuldades e de dias de problemas. E como Deus sabe de todas estas nossas dificuldades, toda noite tem orvalho de Hermon sobre as nossas vidas para nos fazer prosperar. A outra coisa que é importante é que o orvalho, ele trabalha em silêncio. Sabe o que é isso? É que ele é terapêutico, ele trabalha nas emoções, ele trabalha de dentro para fora. Às vezes alguém está esperando um culto onde cadeira foi para um lado, pedestal para o outro, que alguém tire o sapato, corra de um lado para o outro. Mas deixa eu te dizer, o orvalho do Hermon, ele trabalha no silêncio, ele é terapêutico, é como algo que está trabalhando em nós. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas ele está trabalhando, ele está trazendo refrigério à alma, ele está trazendo alegria à alma. Quando as pessoas não chegam em um culto como esse dizendo: eu nem sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei porque eu não fiquei em casa, agora o orvalho do Hermon começa a descer, 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 cair, e vai trabalhando em nós. Daqui a pouco nem cansaço nós temos mais, nem sono nós temos mais. Olha isso, o orvalho do Hermon caindo sobre a terra seca e fazendo o que quer fazer para a nossa vida. O orvalho do Hermon, ele traz renovo e traz refrigério. Um monte, por ele ser muito alto, o orvalho desce sobre ele de forma de criar até geada. Mas no dia seguinte, quando o sol brilha, derrete o gelo e ele vai descendo calmamente até os lugares mais baixos. Às vezes na nossa vida espiritual nós estamos como que a cabeça cheia de gelo, mas quando o sol da justiça brilha sobre nós, derrama água sobre nós, a gente chora sem perceber e sem querer, a gente se emociona sem saber o que está acontecendo. Tem orvalho de Hermon caindo sobre nós nesta noite. E vai a cabeça agora diz que ele alcança os lugares longínquos, ele vai bem longe. Eu fico impressionado porque eu fui procurar esse negócio, o orvalho do Hermon que desce, mas também ele desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há uma distância entre o monte Hermon e o monte Sião, de uma diferença de aproximadamente 5 horas de viagem, aproximadamente 300 quilômetros de distância de um para o outro. É por isso que é impossível olhar para isso e não ver a obra missionária, porque o monte Hermon, ele está no extremo
quero dizer, quando nós temos comunhão uns com os outros, quando o óleo está sobre nós, quando o orvalho desce sobre nós, aí pronto, o Senhor ordena a bênção e a vida. É por esse motivo que digo que quem anda sem ter paz com os irmãos, ele ainda está sem a vida plena que Jesus quer para a nossa vida. Nós podemos viver, nós podemos respirar, nós podemos ir de um lado para o outro, mas nós não conseguiremos ter a plenitude da vida que Deus quer para cada um de nós. E Deus ordena a bênção e a vida para sempre, porque tem pessoas que estão só com essa vidinha aqui, natural, mas porque não tem paz na alma, daqui a pouco, quando fecharem os olhos aqui, não terão vida eterna ali. Mas quem tem comunhão, quem tem óleo, quem tem orvalho, tem bênção de Deus e tem vida para todo sempre. E Silvio, eu ainda estou sem entender por que é Pentecostes até o arrebatamento. É por causa do versículo de número 2, para nós fecharmos. É como óleo precioso sobre a cabeça. O apóstolo Paulo disse que o cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi batizado em águas e orando ali, a Bíblia diz que o céu abriu, Deus bradou no céu, o Espírito desceu em uma forma corpórea e Jesus Cristo estava ali. No dia que ele foi ao templo, deram-lhe um livro para que ele lesse, e ele leu onde estava o profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele disse que o Espírito de Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual por onde passava, ele fazia bem a todas as pessoas. Irmãos, eu estou tão desejoso que o precioso óleo desça sobre as nossas vidas. Eu disse aos irmãos como eu gostaria de ministrar aos irmãos, como o Senhor ministra a nós, mas por causa
quer reconciliar-se com Deus, esta é a oportunidade. Tem alguém precisando de reatar aliança com Deus? É esta a oportunidade, porque Deus quer que nós vivamos o Pentecostes até o arrebatamento. Talvez você diga: eu sou pequeno, tu é orla da veste. Nós somos igreja. Se desce sobre a cabeça, desce sobre a barba. A era apostólica passou, Jesus está no céu, o Espírito Santo mora dentro de nós e tem óleo até a orla das vestes. Irmãos, é noite de alegria, é noite de festa, é noite de rasgar o coração e nós estamos a uma semana da ceia, domingo, o povo se reunirá para cercar a mesa. Parece que nessa semana que antecede as coisas ficam mais difíceis. Parece que a perseguição é maior. Mas o Senhor neste dia tem nos dado esse banquete para que nós possamos caminhar até domingo. Guarda meu irmão, guarda minha irmã, guarda a tua igreja que aqui está. Ó Deus, pormenores que nós nos sintamos, faça-nos entender que óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba, mas desce até a orla. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia de azeite, é uma igreja que tem o orvalho de Deus sobre a sua vida, é uma igreja cheia para fazer a tua vontade e cumprir os teus desígnios. Olha para o teu povo aqui, a quem chegou enfermo nesta noite, seja no espírito, na alma ou no corpo, dá saúde à tua igreja, dá saúde a todos nós. Lança por terra, Senhor, todas as nossas esquisitices. Lança por terra, Senhor, todas as nossas dificuldades. Tudo que nos dificulta te servir, joga por terra, para que a nossa vida adore o teu santo e bendito nome. Continua conosco, nos dá da tua graça, firma os nossos passos nos teus caminhos. Leva-nos aos nossos lares em paz. Aqui estão os teus filhos de joelhos dobrados no teu altar, porque desejam algo mais de ti, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor. Então derrama sobre as orlas das tuas vestes óleo precioso, ó Pai querido e santo e justo. A todos quando pedem oração, abençoa-os de uma forma especial. Leva-nos aos nossos lares em paz, mas continua ministrando ao nosso espírito, continua ministrando a nossa alma, continua ministrando a nossa mente, ó Deus. Ainda que o nosso corpo descanse ao dormir, mas que o nosso espírito fique ligado contigo. E se voltarmos esta noite, nós queremos nos encontrar contigo nas nuvens. Fica conosco no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco, não somente agora, mas sempre. Todos dizem amém. Esta noite feliz.